Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, 9 de outubro de 2024, para mais uma vez estudarmos esta obra, o Sermão do Monte, né? De Cláudio Fajardo. Hoje vamos dar início ao estudo do Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu pedi para vocês também um apoio, né? Tinha colocado no WhatsApp e botei hoje no chat novamente aqui. Então, é do Novo Testamento e Antigo Testamento. Coloquei no chat e coloquei lá no apoio. Acredito que quem viu já está com tudo direitinho aí. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, agradecendo ao Senhor a oportunidade que o Pai nos oferta, né, de estarmos todos aqui para mais uma noite de estudos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude e, principalmente, que o Senhor tenha piedade daqueles nossos irmãos que estão cometendo os atos bárbaros, né? Tem coisas que, às vezes, a gente fica sabendo e a gente fica chocado, né? De ver esse tipo de coisa acontecendo, barbaridades atrás de barbaridades, mas nós sabemos que vivemos num planeta de provas e expiações. Infelizmente, essas coisas ainda acontecem aqui. Então, que Deus tenha piedade daqueles que sofreram os atos de violência e tenha compaixão daqueles que praticaram esse ato. Porque a gente sabe, né, que nada do que fazemos vai passar sem que a gente tenha que responder pelo ato que a gente tenha cometido. Então, que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos fortaleça e nos proteja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu falei, nós estamos estudando aqui Bem-aventurados os misericordiosos. Eu pedi a vocês o Mateus capítulo 9, versículo 13, Mateus capítulo 12, versículo 7, e no Antigo Testamento, o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6. Botei aqui no chat e botei no celular também. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Tomar um pouquinho mais de água aqui. Vocês estão me ouvindo bem, né? Acredito que o som esteja alto. Tá ótimo, Tá Rose. ótimo. Então, vamos lá. Diz assim o nosso irmão Cláudio Fajardo: Bem-aventurados os misericordiosos, felizes os misericordiosos. Seguindo o curso evolutivo das bem-aventuranças, Jesus nos propõe um estudo sobre a misericórdia. Já falamos aqui várias vezes que a bem-aventurança tem uma ordem, Jesus colocou tudo numa ordem. Até este ponto, o mestre se refere às virtudes que podemos encontrar no homem comum. Não que seja fácil encontrá-las em seres no nosso nível evolutivo, mas pelo menos podemos sentir lampejos de humildade, mansidão ou justiça em nós, né? Ou em nossos semelhantes. O homem de nosso plano ainda não possui essas qualidades morais em plenitude. Mas como a evolução não dá saltos, e nem a natureza dá saltos, ele as conquista aos poucos, sendo por isso que só às vezes ela vem à tona, né? Então é uma coisa. Por isso que às vezes a gente só usa isso às vezes. Ele fala aqui uma coisa muito interessante, né? Que Jesus se refere às virtudes que podemos encontrar no homem comum.
Não que seja fácil encontrá-la em seres do nosso grau evolutivo, espíritos imperfeitos, né? Mas pelo menos podemos sentir lampejos de humildade, mansidão ou justiça em nós e em nossos semelhantes. Então, Jesus diz que o homem comum, ele já pode ter essas virtudes. Ele já pode ter essa, ele diz aqui, essa humildade, essa mansidão, essa justiça. Já pode ter. Mas não é uma coisa que a gente encontre toda hora nos homens, né? Devido ao seu grau evolutivo. Mas ele deixa uma coisa clara aqui, né? O mestre se refere às virtudes que podemos encontrar no homem comum. Então, essas virtudes, a humildade, a mansidão ou justiça, não é coisa que só exista em espírito superior. É isso que ele está querendo dizer. Isso pode existir em nós já, não de uma forma comum, né? Muitos terem já essas virtudes, mas ele mostra que nós já podemos encontrar essas virtudes do homem comum. Então, já tem alguém, né? Já encontramos pessoas que podem apresentar essas virtudes. Mas, na grande maioria, isso pode surgir como lampejos, né? Lampejos de humildade, lampejos de mansidão, lampejos de justiça, né? Agora, nós não temos essas qualidades, né, morais em plenitude, na sua totalidade. Mas por quê? Porque a evolução não dá saltos. Nós ainda somos espíritos perfectíveis, aqueles que estão buscando a sua perfeição. E essas virtudes nós vamos conquistando aos poucos, sendo, e por isso que só às vezes elas vêm à tona. Tá? Mas existem homens que já possuem. Nós vamos pensar aqui num homem que nós conhecemos, Chico Xavier, contemporâneo nosso, não é? Ele já mostrava isso num grau maior. Humildade, tanto quando ele diz para o Emmanuel assim, né? Eu sou o verme. Aí Emmanuel diz, que isso? O verme tem utilidade. Então ele diz, então eu sou o subverme. Então você já vê aí dele, né, essa característica dessa humildade. Gente, vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim, Rose, vendo e Sim, ouvindo. sim. Não deu algum congelamento, não? Não. Não, não. Porque, de repente, ficou meio esquisito aqui, eu pensei que tivesse congelado. Até eu estou falando hoje. Tá demais. Consertei meu microfone. A gente vê no Chico, esse já te mostrava isso de uma forma bem, né, de uma forma maior, essa humildade, essa mansidão ou justiça. A gente percebia isso nele, né? Por exemplo, Padre Lancelotti, né? No Olha, sentido de justiça, de amparar os moradores de rua. gente, então, em alguns, isso já está mais forte. Em outros, é de vez em quando que a gente tem esses lampejos. Mas isso não é nada que a gente possa dizer anormal. Não. É normal dentro do nosso processo evolutivo. Eu acho que é a minha internet que está meio esquisitinha mesmo aqui, porque está rodando uma bolinha aqui.
A minha internet está meia. Então, Para nós está normal. porque a minha aqui está rodando, aquele famoso rodar, né? Então, eu vou até passar aqui, ó, vocês estão me vendo? Aconteceu alguma coisa aqui. Tá Nada. Tá Tá tudo Normal. normal. Tá tudo normal. meia branca, mas vamos lá assim mesmo, né? Alguma coisa está acontecendo aqui que a tela ficou meia branca. Agora você congelou um bocadinho aí. Gelei, eu acho que é a internet mesmo. Deixa eu ver se está tudo ligado aqui. Está tudo ligado aqui. Mas, Congelou mesmo. vocês estão conseguindo me ver e me ouvir, né? Sim. Então vamos seguindo, porque eu não sei o que está acontecendo, mas vamos ver se isso melhora. Então ele fala aqui, qualquer coisa, se eu cair, eu volto, tá, gente? Vocês já sabem. Eu fui tentar passar o anfitrião para Carmen, eu vou ver se eu consigo passar através do meu celular. Carmen, não dá nem para mexer muito aqui, porque o negócio é meio esquisito mesmo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Que aí eu passo para Carmen, se cair, vocês já sabem que eu volto. Deixa eu entrar aqui rapidinho. É a internet mesmo. É porque aqui está chovendo. Aí, quando chove, é um problema. Voltou aqui. Voltou aqui, mas eu vou passar para a Carmen. Aí, Carmen, você só fica atento ao negócio dos microfones, tá? Tá bom, Rose, tá bom. Deixa eu, antes, fazer uma coisinha aqui. Compartilhar, eu vou. Deixa eu ver aqui. Opções de compartilhamento, todos os participantes. Que aí, eu passando para Carmen, eu posso compartilhar. Carmen, tornei você anfitrião, tá? Aí você só fica atento aos microfones, se estiver atrapalhando qualquer coisa. Mas eu acredito que eu vou poder compartilhar a tela sim, porque eu passei para você. Espera aí. Tá. Então vamos lá. Eu já desliguei aqui no celular. Vamos seguir aqui. É a internet mesmo que está esquisita. Então ele diz aqui, chegado à quinta felicidade, a quinta felicidade é a das bem-aventuranças, a misericórdia, né? Que ele usa às vezes. Essa quinta felicidade é o quinto item das bem-aventuranças, é a quinta bem-aventurança, que é essa que nós estamos estudando, a misericórdia. Então, chegada à quinta felicidade, então ele está querendo dizer o quê? Que cada bem-aventurança é uma felicidade. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Cada bem-aventurança é uma felicidade. E essa é a quinta bem-aventurança, é a quinta felicidade. Então, chegada à quinta felicidade, das 9 proferidas por Jesus, ele já disse que são 9 bem-aventuranças, a exigência se torna maior para o nosso enquadramento nela. Jesus não diz aquele que usa de misericórdia, mas os misericordiosos. Entendeu? Ou seja, os que agem desta forma sempre. Então, significa o quê? Os que já incorporaram e apreenderam essa virtude. Não é aprenderam, é apreender essa virtude. Porque ele não diz bem-aventurados aquele que usa de misericórdia. É bem-aventurados os misericordiosos. Não é aquele esporádico, tá? Não é aquele que de vez em quando usa de misericórdia. É aquele que já incorporou e apreendeu essa virtude. Esses serão, né, bem-aventurados. Então, eu perguntaria, nós já somos bem-aventurados? Não, porque nós usamos, às vezes, ter misericórdia. Mas, como ele falou antes, isso é um aprendizado que a gente vai realizando aos poucos. Aí ele continua aqui. A misericórdia é filha do amor. Lembra daquela mensagem de Jesus? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Então, a misericórdia é filha do amor. Ela nasce em Deus e chega até nós pela sintonia que fazemos com Ele. Então, já estudamos isso, e hoje vamos falar de novo, se der tempo, sobre isso. A sintonia começa na afinidade. Você começa a ter afinidade com as coisas de Deus, e com o tempo você estabelece a sintonia com Ele. Então, aqui, a misericórdia, filha do amor, ela nasce em Deus e chega até nós pela sintonia que fazemos com Ele, através do vivenciar suas leis. Então, você vai vivenciando as leis de Deus e assim você vai tendo o quê? Afinidade, até você estabelecer a sintonia. Está acima da justiça. Porque se a justiça, é dar a cada um o que lhe é de direito, essa é a justiça. A misericórdia dá a mais. Ela dá a mais. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Ensino mestre. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 41. Essa é a misericórdia. Porque ele diz aqui, se qualquer um te obriga, não é te pedir, é te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Ensina-nos o mestre. Porque se alguém me obriga, de novo... Ah, tá, peraí um instantinho, eu estou aqui com... Porque você vê aqui, porque se alguém me obriga a fazer alguma coisa, qual é a minha intenção? Me livrar dele, não é? Poxa, ele me obrigou, né, a fazer alguma coisa. Eu vou querer continuar junto dele? Não. Mas aqui Jesus coloca, se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Ensina-nos o mestre. É por isso que esta bem-aventurança está após a da fome e sede de justiça. Quer dizer, quando você aceita caminhar mais uma milha com aquele companheiro, você tem a oportunidade de levar um esclarecimento, né, uma orientação àquele companheiro. E, de repente, demovê-lo da atitude dele, da forma como ele é. É lógico que a gente não está falando aqui se ele te obrigar a caminhar. A gente está falando de sequestro, não, né, gente? A gente não está falando disso. Não, alguém vai dizer, meu Deus, alguém me sequestrou. A gente não está falando disso. A gente está falando do convívio com o outro. Né? Está falando do convívio com o outro. Porque dentro, às vezes, da nossa família, né? Com irmãos, mães, pais, primo, marido, esposa, filhos, há uma dificuldade de relacionamento. Não é da família que é um mar de rosa. Afinal, eu não conheci nunca nenhuma que fosse. Vocês conheceram alguma? Eu não conheci, nunca conheci uma. Nenhuma. Fosse, como diz o povo aí, aquela maravilha mascarada, que antigamente era o herói, lá do passado, de muitos anos, era o Maravilha Mascarada. Né? Então, eu nunca conheci. Toda família tem suas dificuldades. Se não tiver naquela do pai, mãe, filho, tem no cunhado, na cunhada, no irmão, não tem? No avô, no pai, na sogra. Tem. Porque é na família que se reúnem os grandes amigos e os grandes não amigos. É dentro da família. Para que possa haver essa, né, adequação, esse amor. Os grandes adversários nossos estão nas nossas famílias. E às vezes é um filho. Às vezes é um filho. É um pai, uma mãe, um irmão. Grandes adversários. É a grande oportunidade, né? De fazermos esse amor. Então, ele diz que se qualquer um te obrigar a caminhar uma milha,
Vai com ele duas. Porque tem pessoas que às vezes têm aquela família difícil e tem aquele parente difícil. Pode ser, como eu falei, pode ser qualquer um. E você faz o seguinte: eu não aguento mais esse sujeito. A gente vai para a festa, tudo mais, e está sempre ali. Sabe de uma coisa? Aonde ele estiver, eu não vou mais. Entendeu? Aonde ele estiver, eu não vou mais. Porque eu não tenho paciência com ele. Eu não aguento ele. E aí você faz o quê? Você perde a oportunidade de trabalhar, né, com aquele companheiro, irmão difícil. Às vezes, como eu falei, o irmão, o cunhado, você diz, eu não vou mais. Não vou mais na casa dele. Se ele me convidar para ir a uma festa, eu não vou. A gente, às vezes, não faz isso. Você não está caminhando mais uma milha com aquele companheiro. Você não está caminhando mais uma milha. Então, quem sabe se você mantiver junto, você não vai. Não vou dizer que ele vai ficar uma maravilha, um docinho de coco, mas você pode até compreender por que o companheiro é assim. Por que ele é assim? Né? E naquela conversa com ele, você vai perceber, pelo menos de quando ele está falando, às vezes falando besteira, você está orando por ele. Então, é isso aqui que Jesus quis dizer. Né? E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. É por isso que esta bem-aventurança está após a da fome e sede de justiça. Como ser não é simplesmente ter. Atingir este momento de evolução todo misericordioso é fruto de muito trabalho ao longo dos séculos. Então, como ser não é simplesmente ter. É você agir de forma misericordiosa sempre, ou pelo menos fazer o esforço para isso, tá? É lógico que é um trabalho longo, árduo, não é de um dia para outro, né? Que você vai ter essa facilidade. Eu passei muito com isso dentro da minha família. Eu posso até falar isso que a gente está entre amigos. Eu, a minha vida toda, eu tive muita dificuldade de relacionamento com a minha mãe. Nossa, na adolescência, quando eu me tornei adulta, Agora, quando eu cheguei depois dos 50, 55, minha mãe vai fazer 92, e, depois dos 55 anos, que eu comecei, a idade também chegou para mim, né? Olhar para ela e perceber certas coisas, entendeu? E perceber que o problema não estava nela, estava em mim. Que durante a minha adolescência, lá meus 30, 40 anos, eu não tinha paciência, porque minha mãe, ela é, vamos dizer assim, chefe de clã. Minha mãe, como é que é o nome que você dá quando é comandante, chefe de família? Uma mulher, tem um nome, me fugiu, Matriarca, matriarca. arca, com tudo que é possível em cima, entendeu? 92 anos, sempre foi uma mulher muito acima da época dela, apesar de ter pouca instrução, estudou pouco, né? Mas é uma mulher atualizadíssima. Até hoje, acorda de manhã, liga a televisão, vai ver jornal Globo News, aqueles programas de Conexão, Estúdio I, conhece todo aquele pessoal da Globo News, atualizadíssimo com tudo que está acontecendo no mundo, adora esporte, assiste aqueles jogos de vôlei, basquete, futebol, sabe? É uma mulher atualizadíssima, atualizadíssima de tudo, desde o esporte, a notícia, a política, aquela coisa nada toda, né? E, dá licença, mas eu também sou, entendeu? Criatura assim também. Então tinha um embate entre nós, um embate.
porque eu também sou muito parecida com ela nesse sentido, né? Matriarca, aquela coisa de... Eu também sou muito parecida com ela. Então, o que acontecia? Ó, como diz o ditado, dois bicudos não se beijam, lembra? Esse ditado popular? Só que eu tinha uma paciência muito limitada. Depois que eu fui passar dos 55, eu comecei, e a doutrina me ajudou, a perceber isso assim, tem isso. Você tem que compreender, né? Aprender a lidar. E aí eu comecei a fazer esse exercício de caminhar 2 milhas, que eu não queria caminhar nem meia. Entendeu? Caminhar 2 milhas. E a coisa foi melhorando. Ela foi se tornando mais amena em relação a mim, e eu fui, entendeu? Hoje, tá tudo bem. Eu saio daqui, vou para lá, fico uma semana lá com ela, a gente conversa, a gente troca. Quando tem qualquer coisa assim, acontecer de política, ela liga para mim, tá vendo o que está acontecendo? O Alexandre de Moraes mandou prender fulano, olha só, eu gosto dele, entendeu? Eu falo com ela. Ou então ela liga para mim, às vezes, 3 horas da manhã, ó, vai começar o jogo de vôlei no Japão. 3 horas da manhã, ela bota ela para assistir. Eu falei, pode deixar, eu vou ligar, vou assistir. Oh, bota aí na Globo Dia, tá vendo uma notícia aí, muito boa. Bota aí, liga aí, eu te vou ligar. Entendeu? E aí a gente fica, né? Eu fui aprendendo a caminhar 2 milhas. E ver que é um trabalho meu. Eu tenho que fazer esse trabalho. Entendeu? Eu tenho que fazer esse trabalho. Que eu não fazia antes. Que era aquela coisa do eu tenho razão, ela não tem razão, ela também achava que tinha razão e eu não tinha. E hoje eu parei com esse negócio, trabalhando isso. Não vou dizer que está mal, como diz o povo, né? Está um doce de coco maravilhoso. Ainda não, ainda tem muita coisa para arrumar. Mas a gente vai caminhando, vai trabalhando isso, vai trabalhando isso, vai trabalhando isso. É assim que a gente vai fazer, tem que fazer. E não fica naquela, vou lá, não quero. Não tem isso. Eu tenho que levar em consideração, são 92 anos. Tudo bem que ela está super lúcida, mas, né, eu tenho que respeitar a geração dela, o modo de pensar dela, né? Algumas coisas eu sei que não vão mudar. E é o caminhar mais 1 milha que nós temos que fazer. Agora é fácil? Não, não foi fácil. Não é fácil, né? Então, como diz aqui, é fruto de muito trabalho ao longo dos séculos. É claro que a gente vai ter que retornar mais algumas reencarnações juntas, ou como irmãs, ou como mãe e filha novamente, e acertando tudo isso aí, né? Para ir organizando tudo isso aí. Jesus é o exemplo vivo da misericórdia. É o Verbo que se fez carne, como a nos mostrar que esta virtude pode ser vivida em nosso plano. Então, ele se fez carne para mostrar para a gente que humildade, mansidão, com justiça, a gente pode viver aqui. Não é só dos espíritos superiores. Ele se fez carne para mostrar para a gente que, que você pode ser bom, você pode ser justo, você pode ser humilde, você pode ser alegre, você pode ter vontade de ajudar as pessoas e ajudar. Tudo isso aqui na Terra. Não foi assim que ele viveu? Foi. Ele deixou um exemplo. Por isso ele falou: vocês podem fazer tudo o que eu faço, até muito mais. Ele deixou um exemplo para a gente. E a vida dele aqui na Terra, como homem terreno, do ponto de vista material, foi tão difícil quanto dos outros discípulos. Família pobre, né? José e Maria eram pobres, não tinham fartura, viviam num período muito perigoso politicamente, não é? Muito perigoso. Não tinha uma vida econômica abastada.
O pai morreu cedo, ele teve que trabalhar na carpintaria para ajudar a sustentar a família. Depois que os irmãos estavam, vamos dizer assim, encaminhados, ele sai a pregar, ele começa a pregar aos 30 anos. Por que será? Ninguém nunca parou para pensar nisso? Não foram 3 anos de pregação? Dos 30 ao 33? Por que ele só começou a pregar por volta de 28, 29 anos? Por que não saiu a pregar com 20 anos, 19, 18? Porque ele tinha que trabalhar, ele tinha que amparar a família. Essa história que Jesus e Maria tinham um filho único, todo mundo sabe que não é verdade. Porque as famílias judaicas naquela época tinham muitos filhos. Era da tradição judaica você ter uma família grande. Por quê? Mais braços para trabalhar na lavoura, entendeu? Eles tinham, a maioria das pessoas tinham plantação. Então, quem tinha muito filho, tinha tradição judaica, você ter muitos filhos, né? Aquela descendência longa, vários filhos, muitos netos, aquela família grande. Era tradição. Jesus tinha irmãos e irmãs. Talvez ele fosse o mais velho. E como sendo primogênito, ele não podia sair de casa antes das irmãs todas estarem casadas. Entendeu? Porque naquela época, uma mulher viúva, ela não tinha direito à pensão do marido. José morreu cedo. Jesus talvez estivesse com 13, 14 anos quando José morreu. Ele era mais velho. A mãe, Maria, ficou viúva, com vários filhos. Então, a mulher não tinha direitos. Eles não tinham bens. Talvez uma casinha muito simples. Quem teria que ajudar essa mãe a sustentar a família? O filho mais velho. Era da lei. O filho mais velho, o primogênito, ele se torna chefe da família. Cuida da mãe, cuida dos irmãos. É da tradição judaica isso. Jesus era judeu. Ele não podia, já pensou se Jesus sair a pregar por aí e deixa a mãe e os irmãos passando fome? Sem nada? Que exemplo é esse? Não é o que acontece muitas vezes hoje, quando a mãe fica com um monte de filhos, o filho mais velho muitas vezes não vai ajudar a mãe, vai trabalhar para ajudar a mãe a sustentar a família. Quantas vezes, uma vez, o pai foi embora, a mãe morreu, o irmão mais velho não fica cuidando dos irmãos mais novos? Naquela época também era assim. Então, como as meninas casavam muito cedo, 15, 16 anos casavam muito cedo, Jesus teve que esperar as irmãs deles casarem, ter a sua família, os outros irmãos também casarem. Aí ficou ele e a mãe sozinhos. Aí ele saiu a pregar. E ela vai com ele. Ela vai com ele. Era da tradição judaica. Jesus teve uma vida humana, com as dificuldades humanas. Então, ele veio mostrar que se ele, que teve toda essa situação, conseguiu vencer, conseguiu ser bom, ser humilde, ser manso, nós também podemos. Por isso ele diz aqui, né? Jesus é o exemplo vivo da misericórdia, é o verbo que se fez carne, como a nos mostrar que esta virtude pode ser vivida em nosso plano, aqui na terra, desde que permaneçamos em suas palavras. Para tal, é só lembrarmos de um Francisco de Assis, de um Chico Xavier. O Chico também não ficou cuidando dos irmãos? Lembra? Vocês conhecem a história de Chico Xavier? Ele também cuidou dos irmãos e das irmãs. Era uma família grande. Ou qualquer outro que tenha deixado a simples condição de discípulo para de apóstolo do Cristo. É nesse sentido que dizemos não ser comum encontrar em nosso plano de vida
os misericordiosos, aqueles que, como o samaritano da parábola, deixam de lado seus próprios interesses para cuidarem e bem cuidarem das necessidades do próximo. Então, ainda no nosso plano, é uma coisa difícil, porque a gente ainda olha muito para o minha família primeiro. Eu cuido dos meus primeiros, depois eu vou cuidar do outro. O misericordioso, muitas vezes, ele até deixa de cuidar, num certo momento, da família, para cuidar do outro. Mas nós ficamos, né? Não, poxa, dividir o pão do meu filho com o outro, deixa o meu filho de barriguinha cheia. Depois eu vou encher a barriguinha do filho do vizinho. Nós, né? Hoje a gente até divide, ajuda a dar uma cesta básica, né? Às vezes tira de dentro de casa para dar. A gente vai fazendo isso, vai exercitando isso, vai exercitando. Tudo isso é um exercício. Não é uma coisa que, pimba, a gente aprenda de um dia para o outro. Aí ele diz aqui, por que eles alcançarão misericórdia? Novamente o eles do plural. Como a definir todos que assim se portarem, né? Todos que tiverem humildade, mansidão, justiça, não é só de vez em quando, mas em todas as atitudes, todos serão misericordiosos. A misericórdia do Criador vige, quer dizer, está presente em tudo no universo. As bênçãos divinas vêm a nós como um rio, a nos banhar a todo instante. A todo momento a gente percebe, a gente sente a presença da misericórdia divina, né? Todo tempo nós sentimos isso, mas nós só recolhemos de acordo com as nossas possibilidades. Então, essa misericórdia está sempre presente, ela está sempre presente, mas você só reconhece essa misericórdia de acordo com o teu grau evolutivo. Né? Quando a gente está com problema de saúde, melhora um pouquinho, a gente esquece de agradecer a Deus, ô Senhor, obrigado, porque isso estava me incomodando. Você acha o processo normal? Aí eu tomei um remédio, fiquei logo bom, está tudo bem. Então, a pessoa só vai percebendo essa misericórdia de acordo com a sua possibilidade, de acordo com o seu grau evolutivo. Tem uns que não reconhecem nada, não conseguem ainda reconhecer nada com misericórdia. Nada. É tudo porque eu fiz, porque eu consegui, porque eu conquistei, não é assim? É sempre assim. Porque eu trabalhei muito, e aí eu fui atrás. Então é sempre assim, ele se achando que tudo só veio que ele tem, ele fez, conquistou por ele mesmo, e não houve misericórdia de Deus para nada para ele. Tá? O berço, ele diz aqui, é misericórdia, mas poucos o aproveitam como devia. Sabe o que é esse berço? É a reencarnação. É o processo da reencarnação. Quando a gente nasce, o bebezinho, a gente bota no berço? Como é que a gente chegou aqui? Não é através do processo da reencarnação? A reencarnação já é a grande prova da misericórdia de Deus para conosco. Porque às vezes a gente está lá no plano espiritual, passando uma situação difícil, e a gente implora, a gente não lembra, e diz que não, mas a gente implora a Deus pela oportunidade da reencarnação. Lembra daquele companheiro lá do livro Memória Suicida? Novamente esqueci o nome dele. Que ele dizia, eu quero reencarnar, não interessa a dor que eu vou passar na Terra quando eu reencarnar. Eu quero reencarnar, porque o sofrimento que eu vou passar lá não é nada comparado com o que eu passo aqui, com as lembranças do meu ato equivocado. Então a gente implora. Aí quando reencarna, diz assim, eu não pedi para nascer. Não, você não pediu, você implorou.
E aí o sujeito implorou, Deus concedeu a ele essa misericórdia, e quando chega aqui, pouco aproveitam como deviam a oportunidade. A gente pouco aproveita como deveria essa grande oportunidade que é a misericórdia. Aí ele diz aqui, ó, o sol, o ar, a água possuem em si nutrientes valiosíssimos, mas qual de nós consegue reter todas as suas possibilidades? Qual de nós consegue reter todas as possibilidades, né, da água, do ar e do sol? O verbo, né, alcançar, ele diz, o verbo alcançar no futuro, porque ele, no início ele disse assim, ó, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão. O verbo está no futuro do presente. O verbo alcançar. Então, diz aqui, o verbo alcançar no futuro, que é o futuro do presente, expressa a nossa necessidade de dinamizar o que já conhecemos, como pré-requisito para obtermos misericórdia. Esta não vem a nós de graça, é preciso alcançá-la. Então, a gente precisa trabalhar aquilo que a gente já conquistou, aquilo que a gente sabe. Trabalhar isso. Para poder, por isso ele diz aqui, para poder, no futuro, alcançar, ser chamado de misericordioso com mais facilidade. Por isso que ele diz, nada dessa coisa, Deus, eu tenho os companheiros, amigos, são evangélicos. Então eles dizem assim, com certas coisas eu tenho preocupação, não, porque Deus vai prover. Deus vai prover, entendeu? Aí eu falo que Deus vai prover, Deus pode até prover, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que correr atrás. É isso que ele está dizendo aqui. O verbo alcançar o futuro expressa a nossa necessidade de dinamizar o que já conhecemos, como pré-requisito para obtermos misericórdia. Né? Essa misericórdia não vem a nós de graça. É preciso alcançá-la. É preciso fazer por merecê-la. Deus não vai trazer misericórdia para mim se eu ficar sentada na beira da estrada. Eu tenho que mostrar serviço. Eu tenho que trabalhar aquilo que eu já tenho, aquilo que eu já sei. Colocar isso em prática. Fazer isso se multiplicar. Isso que ele quer dizer. E não ficar esperando o milagre cair do céu. Eu sou filho de Deus, como alguns dizem, né? Então, eu sou herdeiro de Deus. Então, Deus tem a obrigação de me dar, porque eu sou herdeiro dele, eu sou filho dele. Eu ouvi uma vez uma frase dessa. Gente, que horror, né? Que horror. Isso é um horror. Aí ele diz aqui, só os misericordiosos alcançarão misericórdia. É que estes vibram na mesma faixa do Criador. Construíram em si, olha aí, ó, eles dinamizaram o que já conheciam. Eles construíram em si condições para percebê-la. Eles construíram em si condições para percebê-la. E como é que eles construíram em si condições para percebê-la? Quando ele diz aqui, ó, é que estes vibram na mesma faixa do Criador. Você tem que vibrar na mesma faixa do Criador. Se você não vibrar na mesma faixa do Criador, você não consegue. Aí eu trouxe aqui um texto que eu vou compartilhar aqui, do livro, acredito que todos estejam vendo, né?
do livro Psicologia e Mediunidade, do Adenauer Novaes. É o capítulo Mediunidade e Sintonia. Eu tirei um trecho, né, desse capítulo. Ele diz assim: sintonizar com os espíritos é colocar-se predisponível ao contato psíquico com eles, de forma consciente ou inconsciente, não só pelo pensar, como também pelo sentir. É justamente isso aqui. Vibrar da mesma faixa do Criador, vibrar da mesma faixa dos espíritos superiores, buscar vibrar da mesma faixa de Jesus. Naturalmente, já estamos sintonizados com eles por conta do nosso padrão psíquico de pensar, afinidade e sentir. Nossos atos não só resultam desses dois padrões, como também das influências do meio no qual são executados, incluindo aí as interferências psíquicas de encarnados e desencarnados. Então, quando ele diz aqui que já estamos sintonizados com eles por conta do nosso padrão psíquico de pensar e sentir, ele está falando daqueles que estão se esforçando por se melhorar. Quando quisermos sintonizar com os espíritos, devemos desfocar, quer dizer, desligar o pensamento de uma ideia fixa, para que possamos captar outra ideia que, porventura, esteja disponível à consciência. O foco do pensamento não direcionado favorece a captação de ideias provenientes de mentes desencarnadas que se coloquem numa frequência similar à nossa. Quer dizer, você tem que procurar relaxar um pouco a tua mente, sabe? Às vezes você fica preocupado só com uma coisa, fica fechado naquilo. Se desliga um pouco disso. Abre a sua mente para outras possibilidades, para captar outras ideias. E a prece é um meio de fazer isso maravilhosamente bem. Sintonizar com o pensamento ou ideia alheia é uma atividade que exige disponibilidade para desligar-se do próprio pensar até o início da recepção da onda mental externa. Sai daquela monoideia, né? Sai daquele egocentrismo. Ter bons pensamentos não é só simplesmente construir boas ideias no momento em que se queira conectar com os espíritos desencarnados, voltados para o bem, mas também estabelecer um estilo de vida pessoal que favoreça naturalmente seu surgimento. Como é que está sendo o comportamento? Aí vamos lembrar da questão 919A do Livro dos Espíritos, aquele ensinamento maravilhoso de Agostinho. Bons pensamentos contribuem para a sintonia com os bons espíritos. Bons sentimentos fortalecem a ligação do indivíduo com aqueles espíritos, na medida que foram construídos com base na bondade e no amor. A amorosidade da pessoa é uma das formas mais seguras de construir sentimentos superiores. Muito embora não se deva cultivá-los, o fato de ter maus pensamentos, assim como ter raiva, né? Às vezes a gente tem um mau pensamento num momento, às vezes a gente tem uma explosão de raiva num certo momento, isso não impede o contato com os bons espíritos, visto que se trata de possibilidades humanas naturais. Nós ainda estamos a caminho. Então tem gente assim: você, hoje você deu uma crise, se afastou de Jesus. Não é assim. Não é assim, né? Nós ainda vamos ter dessa encarnação momentos de instabilidade, porque é o nosso padrão evolutivo ainda. E isso não impede o contato com os bons espíritos, né? Adotar ou livrar-se rapidamente dos maus pensamentos e da raiva pode ser um equívoco, pois devemos antes questionar-nos sobre sua causa e procedência, para depois ocupar-nos em redirecionar a energia psíquica que eles mobilizam. Isso aqui é um importantíssimo que ele diz. Às vezes você tem um pensamento de raiva, aí você diz: não, meu Deus, eu tenho que me livrar disso. O Adenauer Novaes, que é um psicoterapeuta, e um psicólogo, né? Ele diz o seguinte: não faça isso. Analise primeiro. Por que eu tive essa crise de raiva? O que me levou a pensar assim, a sentir assim, a agir assim? É aquilo que Agostinho falou para a gente na questão 919A. Analisar o que eu fiz durante o dia e perceber como é que eu estou agindo, procurar mudar certos comportamentos, manter outros. Então, na hora que você tem
passa por aquele momento, para e pensa, por que eu estou agindo assim? Se autoanalise, como diz Joana, não é, Carmen? Estuda-te. Porque se você não se estudar, você vai continuar repetindo o mesmo comportamento. Então, ele diz aqui: adotar ou livrar-se rapidamente dos maus pensamentos e da raiva pode ser um equívoco, pois devemos antes questionar-nos sobre sua causa e procedência, estudar-nos, como diz Joana, estuda-te, para depois ocupar-nos em redirecionar, fazer a correção, a energia psíquica que eles mobilizam. Pessoas desencarnadas ou não, de distintas índoles, diferentes índoles, em níveis evolutivos diferentes, boas ou mais, podem sintonizar-se, consciente ou inconscientemente, quando se encontram numa mesma frequência vibratória. Então, a gente pode se sintonizar com outro encarnado, a gente pode sintonizar com um desencarnado, basta você estar na mesma frequência vibratória daquela pessoa ou daquele espírito. Então, uma observação aqui, ó. A oração nos leva a alterar a emoção ou o pensamento. Assim, podemos alterar uma determinada frequência psíquica. Você está se sentindo agitado, você está se sentindo, né, às vezes, perturbado, né, agoniado. Faz uma oração. Pede ajuda a Deus. Pede ajuda a Jesus, aos amigos espirituais. E você vai alterando a sua frequência psíquica. Mas procura também analisar por que eu entrei nessa faixa vibratória. Por que eu permiti que isso acontecesse comigo? Porque aí você vai tirar o ensinamento para não vir a cair, a tombar de novo. Esse estudo é importantíssimo. Se a gente não se autoanalisar, e passar para o outro, passa para frente. A gente daqui a pouco vai estar repetindo a mesma coisa. Alberto, alguém gostaria de fazer um comentário em relação a isso? É, Denis? a gente tem que estar sempre atento a nós mesmos, né? E, no caso, você negar um sentimento, isso aí esconde a realidade interior tua. Então, se você sentiu algo, você tem que ir lá e buscar analisar. Ah, eu não quero mais pensar nisso. Já perdeu a oportunidade de se buscar se conhecer, porque se você se esconde de si mesmo e não busca se autoanalisar, fica difícil o teu progresso, porque daí não vai vir um autoconhecimento, né? Então, Exato. cada sentimento teu tem que ser analisado e não pode deixar para amanhã, porque daqui a pouco vem outro, vem outro, vem outro, no final do dia teve 20 sentimentos que você não analisou. E aí tu perdeu a oportunidade de se autoconhecer, né? Perfeito, perfeito. A gente não pode se esconder de nós mesmos. Não podemos nos esconder de nós mesmos. Nós temos que olhar para o espelho e dizer assim, não, eu quero saber por que eu estou agindo assim, por que eu estou sentindo assim. Por isso que Joana diz, estuda, mas estuda-te, né? E aqui, voltando ao nosso livro, porque ele disse aqui, né? Só os misericordiosos alcançarão misericórdia, é que estes vibram na mesma faixa do Criador, sintonia. Construir em si condições para percebê-la. Quer dizer, eles construírem em si condições para perceber o quê? A faixa do Criador. Ah, essa é a faixa do Criador. É nela que eu quero navegar. Então, eles construíram em si condições para perceber essa faixa, né? Aí ele diz aqui: misericórdia quero, e não sacrifício, lembrou-nos Jesus. Não como simples forma de nos tornarmos melhores, mas como a única maneira de atingirmos nosso desiderato, nosso objetivo, que é a felicidade. Misericórdia quer e não sacrifício. Aí nós vamos pegar aqui primeiro esse livro
de Emmanuel, eu não pedi, porque eu só vou ler um pedacinho. Mediunidade e sintonia, quando Emmanuel diz assim: reconheceremos que todo aquele coração que palpita e trabalha no campo dos ensinamentos de Jesus, a Jesus se assemelhará. Está lá no final do prefácio do livro Mediunidade e Sintonia. É aquele, como ele disse aqui, que construiu em si condições para perceber a faixa do Criador. Então, Emmanuel diz aqui: reconheceremos que todo aquele coração que palpita e trabalha no campo dos ensinamentos de Jesus, a Jesus se assemelhará, estará em sintonia com Jesus. Se eu trabalho, se meu coração palpita e trabalha no campo do ensinamento de Jesus, eu estou na faixa de Jesus. Eu estou na faixa de Jesus. E trabalhando para um dia estar na faixa do Criador. Entendeu? E assim eu me assemelho a Jesus. E aí, né, eu vou pegar aqui, deixa eu só pegar, vamos pegar aqui Mateus, deixa eu só, Mateus, capítulo 9, versículo 13. Quando ele fala, misericórdia quero e não sacrifício. Mateus, capítulo 9, versículo 13. Jesus diz assim, todo mundo já achou, né? Ide e aprendei o que significam estas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Aí ele colocou aqui, Oséias, capítulo 6, versículo 6. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Percebeu que essa frase que Jesus disse já estava dentro do estudo, do texto do profeta Oséias. Jesus está aqui reafirmando o que disse o profeta Oséias. E a gente vai lá no profeta Oséias. O profeta Oséias deixa eu abrir aqui, Oséias, está aqui. Ele é quase 1000 anos antes de Jesus. Oséias, capítulo 6, versículo 6. O título desse capítulo é Arrependimento Efêmero e Superficial. Oséias diz assim, no capítulo 6, versículo 6, porque eu quero o amor mais que os sacrifícios. Eu quero o amor mais que os sacrifícios. E o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Percebeu? Porque eu quero o amor mais que os sacrifícios. E o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Isso é misericórdia. Eu quero o amor mais que os sacrifícios. E o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Por isso que lá, em Mateus capítulo 9, versículo 13, Jesus diz, ide aprender o que significam essas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Essas palavras que ele diz aqui, ide aprender o que significa isso, o que significa isso? Misericórdia quero, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Significa isso que o Oséias falou. Ô, Rose, Oi? aqui em Haroldo Dutra ele diz, né? Misericórdia quer e não oferenda. Então, a gente sabe que lá os judeus ofereciam, faziam sacrifício de animais para poder se purificar e etc. Então, Deus não, não quero isso, eu quero a misericórdia. Sabe? Por isso Jesus está dizendo aqui que o profeta Oséias, 1000 anos antes dele, já tinha explicado para a gente, eu quero a misericórdia, não sacrifício. Sacrifício é o holocausto. Então ele foi lá, ó. Olha que Oséias diz, porque eu quero o amor mais que os sacrifícios. E o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Aí aqui você entende
que Jesus disse: vocês querem saber o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício? Vai ler o profeta Oséias, que ele explica. E depois Jesus diz o quê? Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Eu não vim chamar. Está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 13. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então Jesus diz assim, ó, vocês querem saber o que é eu quero misericórdia do sacrifício? Estuda o profeta Oséias, que ele explicou muito bem explicado, quando ele disse, porque eu quero o amor mais que os sacrifícios. Porque muita gente levava ao templo inúmeras ofertas, são sacrifícios, mas não levavam o coração. Não se modificavam interiormente, achavam que oferecendo estava quite com Deus. Exatamente. É aquilo que muitas vezes a gente vê também entre nós espíritas, né? Eu vou lá dar com minha contribuição para casa, né? Ou financeira, ou vou varrer o chão, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Estou praticando a caridade da casa espírita. E o coração, como é que anda? Então ele diz aqui, porque eu quero o amor mais que os sacrifícios. E o conhecimento de Deus, das leis divinas, né? Que eu captei, aprendi, coloco em prática, mais que os holocaustos. Aí agora a gente vai em Mateus, capítulo 12, versículo 7. Mateus 12, versículo 7. Se compreendesses o sentido desta palavra, quero a misericórdia e não o sacrifício, não condenarias os inocentes. Entendeu? Esse é qual, Rose? Aqui é o capítulo 12, versículo 7 de Mateus, que nós pedimos para colocar aqui. Olha, Ah, ele diz, se compreendesses o sentido desta palavra, quer a misericórdia e não o sacrifício, não condenarias os inocentes. Não é? Não condenarias o teu próximo. Quero a misericórdia e não o sacrifício. Se a gente entendesse bem o que significa isso, o que o profeta Isaías falou, eu quero o amor mais que os sacrifícios e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos, nós não sairíamos por aí condenando uns aos outros. É isso que Jesus falou aqui. Percebeu? Mateus vem com duas coisas e Jesus explica para a gente o que é isso, mas precisa do profeta que está lá no Antigo Testamento. Porque foi o profeta que ensinou o que era. E Jesus pegou a lição, se reportou ao profeta para explicar aquilo que ele estava dizendo e depois concluiu dizendo, se vocês aprenderem bem essa lição, vocês não vão condenar mais os inocentes. Né? Que é o seu próximo. Então a gente vê essa coisa de que eu não preciso estudar o Antigo Testamento. Se você não estudar o Antigo Testamento, você não vai entender o que significa isso. Porque Jesus disse, vai lá no Antigo Testamento, vai lá no profeta Oséias, que ele explicou isso. E tipo assim, eu não vou explicar para vocês não, porque o profeta Oséias já falou. O profeta Oséias já falou. Vamos lá em Oséias. E aí ele diz aqui, tornou aqui, ó, misericórdia quer e não sacrifício, lembrando Jesus, não como simples forma de nos tornarmos melhores, mas como a única maneira de atingirmos nosso desiderato, nosso objetivo, que é a felicidade. Se você quiser ser feliz, você precisa ser misericordioso. Começar a trabalhar essa misericórdia dentro de você. Só assim você vai alcançar a verdadeira felicidade. Caso contrário, vamos ficar marchando, marchando e dando a volta sempre no mesmo lugar. Achei ótimo essa chamada de Jesus. Vai lá estudar o profeta Oséias, que você vai descobrir o que é que eu estou querendo dizer. Misericórdia quer e não sacrifício. Porque já reparou que tem muita gente que estuda aí, encontra essa passagem, misericórdia quer e não sacrifício, e começa a analisar em cima dela
mas sem se reportar a Oséias, que é quem deu a explicação. E faz várias, né, reflexões sobre isso, mas não vai à origem do ensinamento. E aqui Jesus falou, tanto que está na Bíblia, vai ver Oséias, que você vai entender o que ele quer dizer. E tem muita gente que acha que o sacrifício é o seguinte: misericórdia quer e não sacrifício. Ah, é só aquele sacrifício pessoal. Não, ele diz, são as tuas ofertas, o teu toma lá da cá. Entendeu? Eu faço isso para que Deus me dê aquilo. A gente ainda faz muito isso, essa troca, né? Bem, gente, a gente vai encerrando aqui a nossa aula de hoje. Dia 16, bota a data aí, 16/10/24. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vai ser dia 16. Mas eu quero lembrar a todos vocês que domingo, dia 13 de outubro, às 15h30, 3h30 da tarde, nós faremos o seminário comemorativo dos 8 anos de aniversário de fundação da nossa casa. Gostaríamos de ter a presença de todos, né? Esse é o 8º Seminário Espírita sobre a Boa Nova. Quem vai fazer é o nosso irmão de Campinas, João Geraldo Vieira. E o tema é da lei de reprodução, que nesse Seminário da Boa Nova a gente estuda as leis morais. Então eu pedi a vocês que compartilhassem o cartaz com as redes sociais de vocês, a Denise com Semica, né? E outros grupos que vocês têm. E no sábado eu vou mandar o link, aí vocês mandam o link para quem vocês mandaram o cartaz, tá? O João Geraldo é ótimo palestrante, tenho certeza que ele vai fazer um estudo muito bonito e eu gostaria de contar com a presença de todos vocês no nosso seminário, que será presencial e online. Nós estaremos na Casa Espírita e vocês estarão online. Então, que nós possamos estar juntos. E amanhã nós estamos aí para o estudo, né, do livro Diversidade dos Carismas, as obras de Amélia Rodrigues, né, Primícias do Reino, a nossa palestra pública, então que a gente possa continuar na nossa caminhada, né? Porque, como diz os amigos espirituais, é trabalhando, 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 que a gente vai chegar lá. Não é ficando sentado à beira do caminho, como diz aquela música, né? Esperando cair do céu, porque não cai. Do céu só. Atualmente só está caindo chuva ácida. Então, nem isso é que a gente trabalhe para melhorar cada vez mais. Bem, gente, vamos encerrando aqui. Eu vou pedir ao nosso amigo Alberto. Alberto, fazer a nossa prece de agradecimento, por favor, meu amigo. Alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar alguma coisa do estudo de hoje, fazer alguma contribuição antes da gente fazer a nossa prece? Então, eu gostei muito quando ele nos trouxe a nossa realidade, dizendo que. Cadê? Está aqui. Lampejos. Nós. Lampejos. Lampejo de humildade, lampejo de mansidão, lampejo de justiça. É isso aí, lampejo. Ainda bem que a gente ainda já tem uns lampejos, né? Que a Somos gente... vagalumes de virtude. Bom, boa, Beto. De virtude, né? E seja aqueles vagalumes vitaminadinhos, né? Porque tem uns maiorzinhos. O pior é ser besouro, né? Pelo menos vagalume dá umas. Isso, tem uma luzinha, né? Isso, isso. É isso. Esporádico, mas tem. Mas pelo menos já tem umas faíscas, né, gente? Antes nem isso. Graças a Deus já estamos fascando. Mas é tudo um aprendizado, né? É tudo um aprendizado, gente. Daqui a pouco a gente vai ser aquele holofote maravilhoso, né? Com certeza. Ai, ai, vocês me matam. Então vamos lá. Vamos lá. Ao término desse ciclo de estudos, agradecidos estamos, Senhor,
pela oportunidade de ampliar a nossa compreensão da verdade, a compreensão de suas leis, Senhor, que regem todo o universo e nossas vidas. Que possamos, Senhor, nos fortalecer na compreensão da verdade, para assim caminhar fiel a Ti, de acordo com a Sua vontade. Vós, de infinito amor, nos enviaste Jesus para nos instruir. Obrigado, Mestre, por todos os seus ensinamentos e que possamos nos debruçar sobre todos esses ensinamentos para que assim, meditando, sentindo e vivenciando todos eles, todos os ensinamentos, possamos então construir um caminho na direção do aprimoramento moral, buscando nosso crescimento espiritual. Que possamos, então, refletir sobre todos os assuntos da noite de hoje e da tarde de hoje, para que assim possamos seguir o caminho ensinado pelo Mestre Jesus. Agradecidos à espiritualidade, pelo amparo, pelas inspirações e por todos os bons momentos em que fomos intuídos, inspirados nesta noite e nessa tarde, e que possamos, então, seguir juntos neste caminho em direção às virtudes. Agradecidos estamos e que estejamos ao término desta prece, com Jesus em nossos corações e Deus em nossas vidas. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que o Senhor tenha sempre misericórdia para conosco. E aí estamos, né, claudicando em algumas coisas, mas com certeza um dia chegaremos lá. Então, meus irmãos, estamos encerrando aqui. Daqui a pouco nós vamos à nossa reunião de radiação para os irmãos desencarnados, sempre pedindo a Deus que se apiede daqueles que já não se encontram no plano espiritual, aqueles nossos irmãos que estão retornando, né? Ou melhor, já não se encontram mais aqui na Terra e que estão retornando para o plano espiritual, que eles possam ser amparados, esclarecidos, consolados nas suas dificuldades, das suas dores, né? E todos aqueles que ainda estão aqui, brigando contra as leis do Senhor, que o Senhor tenha compaixão desses irmãos. Uma boa noite para todos, de muita paz, de muita luz, tá bom? E um bom trabalho para vocês. Boa noite.